E aí, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História, e eu quero que você embarque comigo na viagem que fez Dom Pedro I até São Paulo, onde vai acontecer o Grito do Ipiranga, aonde ele vai então declarar a independência do Brasil. Claro, essa independência precisaria ser feita com arranjos políticos e ele fez uma viagem para garantir esses acordos. Passando pelo Vale do Paraíba, eu convido você a vir viajar comigo. Então, bora pro vídeo. O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora, a Alemanha... Terminou a guerra. Em 14 de agosto de 1822, o príncipe partiu da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, acompanhado por uma comitiva de 30 homens e um roteiro bem definido, com paradas estratégicas até São Paulo. Entre os membros da comitiva estavam Francisco Gomes da Silva, conhecido como o Chalaça, ou Sombra do Imperador. Aliás, temos um vídeo aqui específico sobre ele, eu vou deixar para você conhecer um pouco quem é esse Chalaça. A primeira parada, apenas para pernoitar, foi na fazenda Santa Cruz, que é de propriedade da família imperial ainda no Rio de Janeiro. Mesmo que de forma precária, sempre existiu uma logística para essas viagens, né? Com uma quantidade certa de alimento e água para os períodos mais longos. Por meio de mensageiros que partiam antes da comitiva real, a próxima parada já era anunciada com certa antecedência. No dia seguinte, a comitiva adentrou terras paulistas. O futuro imperador visitou o capitão Hilário Gomes de Almeida em suas terras, a fazenda Três Barras, em Bananal. O aristocrata estava doente e acamado, e a conversa com o imperador ocorreu em seu próprio quarto. Interessante é que o casarão ainda existe, apesar de muitas reformas que acabaram descaracterizando. Hoje funciona como um hotel fazenda e uma das suítes chama Imperial, em homenagem a essa passagem do imperador por aquela região. A parada seguinte foi na fazenda Paudalho, em São José do Barreiro, e tornou-se folclórica essa parada. Dom Pedro, conforme relatos da época, apostou corrida com um dos membros da comitiva e chegou sozinho à fazenda do coronel João Ferreira. Ele bateu palmas e, sem se identificar como príncipe, pediu comida à proprietária da casa. Ela o atendeu, mas pediu que comisse na cozinha, pois a sala de jantar estava sendo preparada para receber o príncipe regente. Lembre-se, estamos em um mundo sem internet, televisão e rádio. Então, as pessoas não tinham a menor noção de como era o rosto, o semblante da realeza. Além do que, certamente o príncipe não estava arrumado, era uma viagem longa, a cavalo, estava suado, despenteado. Ela olhou e falou: vai lá, come na cozinha, vem aqui não. Dom Pedro ficou por ali mesmo e se fartou de assado e guisado na companhia de escravas e mucamas, revelando seu caráter simples. Esse episódio ocorreu em 17 de agosto de 1822. No mesmo dia, a comitiva chegou à casa do capitão-mor Domingos da Silva, em Areias. O imóvel ainda existe e funciona como hotel hoje. No dia seguinte, houve uma parada rápida para o almoço no Porto Cachoeira, hoje Cachoeira Paulista. Na noite de 18, Dom Pedro chegou a Lorena, uma parada importante politicamente, onde se hospedou na casa do capitão-mor Ventura José de Abreu. O futuro imperador cumpriu uma agenda pública na cidade, plantando uma palmeira na Rua das Palmeiras hoje e visitando a antiga casa da Câmara e Cadeia da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. No dia 19 de agosto, o grupo partiu para Guaratinguetá, onde Pedro foi hóspede do capitão-mor Manuel José de Melo. Ali, a comitiva aumentou com novos seguidores, formando uma guarda de honra. Dom Pedro tinha um novo compromisso público: visitar a capela de Nossa Senhora Aparecida, hoje no município de Aparecida. Este era um importante ponto de peregrinação católica, pois o pequeno templo abrigava a imagem encontrada na região em 1717 e proclamada futuramente como padroeira do Brasil. O historiador Paulo Rizzuti relata que Dom Pedro teria rezado na igrejinha e feito uma promessa, que se tudo corresse bem, ele nomearia como padroeira do Brasil independente.
No entanto, após tornar-se imperador, Pedro I escolheu São Pedro de Alcântara como padroeiro. De lá, a comitiva partiu para Pindamonhangaba. Ali, o príncipe encontrou-se com o influente major Domingos Marcondes de Andrade. Dentre as muitas histórias registradas em diários, conta-se que Domingos Marcondes de Andrade estava montado em um garboso cavalo. Dom Pedro, ao ver o belo animal, começou a elogiá-lo, esperando a reação do proprietário. Ficou ali. Cavalo bonito, hein? Cavalo bonito, cavalo bem bonito. Quanto mais o príncipe elogiava o cavalo, mais Marcondes de Andrade ficava mudo. Por fim, quando Dom Pedro foi mais incisivo, dizendo que gostaria de possuir o cavalo como aquele, Domingos Marcondes propôs um acordo. O major teria dito ao nobre que todos sabiam do costume de Dom Pedro de dar nome dos seus cavalos que ganhavam com o nome do antigo proprietário, mas enfatizou o homem. Nenhum Marcondes, até aquela data, tinha sido cavalgado por ninguém. Então ele daria sim o cavalo ao príncipe, desde que ele escolhesse outro nome para o animal. E assim, conta-se que foi feito. Bom, em Pindamonhangaba, Dom Pedro hospedou-se no sobrado de Monsenhor Inácio Marcondes de Oliveira Cabral, irmão do então Capitão Mor. Infelizmente, a exemplo da residência que hospedou o príncipe em Guaratinguetá, essa também não existe mais ali. Ali, foram tantos os que se ofereceram para integrar a comitiva na chamada Guarda de Honra do Príncipe que há um monumento na praça central da cidade, em alusão a este fato. E a igreja de São José guarda um panteão onde estão enterrados todos os pindamonhangabenses que integraram a Guarda de Honra. E no dia 21 de agosto, Dom Pedro chegou a Taubaté. Você acha que ele encontrou com a grávida? Não. Ele foi recebido na casa do cônego Antônio Moreira da Costa. Na cidade, ele visitou o convento de Santa Clara e a igreja do Pilar. A parada seguinte seria Jacareí. Na época, havia uma balsa que ligava os dois municípios em travessia pelo Rio Paraíba. Contam que Dom Pedro, impaciente, não quis esperar a balsa e atravessou o rio a cavalo. Do outro lado, uma multidão o esperava e ele, sem pestanejar, saiu procurando alguém que usasse calças do mesmo tamanho para propor uma troca. Conforme esses relatos, o mérito de ceder as calças ao futuro imperador teria ficado com um jovem de Pindamonhangaba, depois também integrante da Guarda de Honra, chamado Adriano Gomes de Vieira. Bom, em Jacareí, Dom Pedro ficou hospedado na casa do Capitão Mor, também Cláudio José Machado. Mais um pouco para frente, em Mogi das Cruzes, onde a comitiva chegou em 23 de agosto, Dom Pedro hospedou-se na casa do Capitão Mor, Francisco de Melo, e assistiu a uma missa na igreja de Santana, hoje catedral. Penha de França, hoje parte do município de São Paulo, foi a última parada antes da capital paulista. Dom Pedro dormiu ali uma noite, do dia 24 para o dia 25, e assistiu outra missa na igreja matriz. O grupo chegou a São Paulo de manhã no dia 25 de agosto. Houve uma entrada oficial, toda a pompa e circunstância para o futuro imperador. Dom Pedro foi recebido por vereadores, religiosos e a população em frente à Igreja do Carmo. De acordo com o historiador Rizucci, a Igreja da Ordem Terceira é a única coisa que restou dessa passagem do príncipe pelo local. Foram dias de muito trabalho até o 7 de setembro, se você está percebendo bem. Na capital paulista, Dom Pedro convocou novas eleições e governou a província interinamente, recompondo o poder que andava meio ameaçado. E aqui entra outra figura, a princesa Leopoldina. Quando Dom Pedro saía de viagens, quem assumia o comando do país era a princesa, depois tornaria imperatriz Leopoldina. Conforme detalha o historiador Paulo Rizucci no seu livro Dona Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, a biografia da primeira mulher de Dom Pedro I, ela não tinha nada daquela figura caricata, passiva, que era eternizada pelos folhetins. Enquanto Dom Pedro viajava pelo Vale do Paraíba, Leopoldina arquitetava a separação de Portugal. Por exemplo, em agosto de 1822, ela escreveu uma carta para sua irmã dizendo: o Brasil é grande demais, poderoso e, conhecendo a sua força política, incapaz de ser colônia de uma corte tão pequena. Ela tirou sarro de Portugal. No mesmo período, enviou uma mensagem para o seu pai,
afirmando: o nobre espírito do povo brasileiro se mostrou de todas as formas possíveis e seria o maior ingratidão e erro político crassíssimo se nosso empenho não fosse manter e fomentar a sensata liberdade de consciência e força de grandeza deste lindo, próspero reino que nunca poderá ser subjugado pela Europa. Na correspondência, a princesa chamou Portugal de pátria-mãe infiel. Leopoldina foi importante e brilhante no processo de independência do Brasil, ora no papel de regência enquanto o príncipe apaziguava os ânimos dos brasileiros, ora na negociação para a separação de Portugal. Nas poucas cartas que temos deste momento, são evidentes a vontade de participação dessa mulher que, juntamente com Dom Pedro I, uniu-se com o objetivo de separar, de emancipar o Brasil. E depois de toda essa viagem e consequentemente movimentação política, o cenário estava posto para uma independência que seria feita nas margens do rio Ipiranga, não tão pacífica como gostam de mostrar, mas certamente muito menos sangrenta do que outras que foram feitas por aí. E se você gostou dessa viagem, não conhecia essa viagem de Dom Pedro I pelo Vale do Paraíba até São Paulo, fazendo alianças políticas, comendo com escravos, se você gostou dessa viagem, aciona os botões aí, curte, compartilha e se inscreve. Até o próximo vídeo. Bora viajar?